Hoje em dia, apesar de toda a informação que tem disponível para as pessoas, existem ainda muitas dúvidas relacionadas à castração dos cães, né? Quais são os benefícios, qual o melhor momento para você fazer a castração do seu cachorro, entre outras coisas, tá? Entre outras dúvidas. Nesse vídeo eu procurei reunir as principais dúvidas, tá? Vou tentar esclarecer para vocês as principais dúvidas relacionadas à castração de cães. E é justamente esse o assunto de hoje. Tudo sobre castração. A primeira dúvida que eu acredito que surge relacionada à castração é qual seria o melhor momento para castrar o seu animal, para castrar o seu cachorrinho. Os veterinários recomendam um mínimo de 6 meses de idade para que você possa castrar o seu cachorro. Por que 6 meses de idade? Nessa fase, nesse período, os órgãos reprodutores do seu animal, do seu cachorro, eles já devem estar totalmente formados, né? Eles já estão completos. Então seria um momento adequado para que você pudesse realizar a castração. Seria a partir dos 6 meses. Se os órgãos reprodutores do seu cachorrinho não estão totalmente formados nesse período, geralmente os veterinários aconselham que você aguarde, né, para que eles se formem totalmente. Tá? Existem alguns casos, inclusive, por exemplo, nos machos, onde as gônadas, as bolinhas do cachorro, a bolinha que fica dentro do saquinho do cachorro, elas ainda estão dentro da cavidade, elas não desceram ainda. Esses cães podem ter alguns problemas no desenvolvimento físico, maturacional deles. Tá? Então se aconselha a aguardar que ele esteja totalmente formado. Os veterinários esperam essa bolinha descer, no caso dos machos, né, para poder fazer a cirurgia. Se não descer, se depois de algum tempo e realmente não descer, não formar totalmente, aí o veterinário vai tomar a melhor decisão na hora da castração do seu animal, tá? Ele pode retirar, aí tem todos os procedimentos, não vou entrar nesse mérito porque não é da minha alçada, mas aí o veterinário vai tomar a melhor postura possível para o seu animalzinho. Uma outra dúvida comum é quais são os benefícios para a saúde do cachorro relacionados à castração. Os benefícios para a saúde mais comuns ou mais importantes é a diminuição da probabilidade de câncer, de tumores nos seus cães, né, no seu cachorro. Quando você retira a carga hormonal, você retira os hormônios do cachorro, no caso das fêmeas, os hormônios estrógenos, e no caso dos machos, a testosterona. Retirando esses hormônios, a influência deles sobre o organismo do cão, sobre a influência que eles têm sobre os tecidos, diminui bastante. Tá? Esses hormônios, tanto em seres humanos como nos animais, eles são responsáveis, em parte, pela ocorrência do aparecimento de câncer, de tumores. Tá? No caso dos animais, se você retira essa carga hormonal deles, por retirar a parte reprodutora, né, os órgãos reprodutores que produzem esses hormônios, a incidência desses tumores, do risco de câncer, vai ser bem menor. Um outro motivo, um outro benefício, aliás, seria a diminuição das DSTs,
doenças sexualmente transmissíveis. Sim, os cães também podem passar DSTs entre eles. Se um macho, uma fêmea tiver e acabar cruzando com outro animal, com outro cachorro, esse outro cachorro pode pegar e pode dar fim em um câncer, né? Pode ocorrer um câncer por conta de uma DST. Assim como nos humanos pode acontecer a mesma coisa, nos cachorros também pode acontecer. Um terceiro benefício que deve ser considerado dentro da parte de saúde, da questão de saúde, principalmente saúde pública dos seres humanos, é o controle da natalidade, o controle populacional, da população de cães na cidade. Se você não tem um cão castrado, você pode acontecer de um cachorro vadio, um cachorro de rua, entrar dentro da sua casa e cruzar indevidamente com a sua cachorrinha que não é castrada. Ou caso aconteça da sua cachorra, do seu cachorro, ir para um hotelzinho e eles não serem castrados, pode acontecer uma gravidez indesejada. Você vai acabar tendo uma ninhada. É muito difícil você conseguir relocar todos esses animais, né? Você conseguir doar, vender todos esses animais, então pode acabar ficando encalhado e você vai ter a responsabilidade sobre eles. Se você é um dono responsável de fato, logicamente você vai procurar um lar responsável também para poder cuidar dos filhotinhos. Mas, infelizmente, a realidade nem sempre é essa. Acontece muito dos cães serem abandonados, ainda filhotes, no meio da rua. Nós vemos muito isso, especialmente nas periferias, tá? Então, a castração serviria como controle de natalidade. Além do controle de natalidade, tem o controle das zoonoses. Quando você castra o seu cachorro, você diminuindo a população de cães, né? Você tem um controle das zoonoses, né? Que são as doenças que atingem os seres humanos. Então, você diminui a possibilidade dessas epidemias, desses problemas vinculados à superpopulação. Terceira dúvida muito comum relacionada à castração é quais são os benefícios para o comportamento do cachorro depois que ele castra, né? Eu vou falar por gênero. No caso dos machos, quando você castra um macho, você diminui a necessidade dele de demarcar território, tá? Então aquele cachorro, aquele macho que sai fazendo xixi por tudo quanto é canto da sua casa, quando você tira a carga hormonal dele, ele vai demarcar menos território. Ele pode ainda continuar fazendo a demarcação, tá? Alguns casos, os cachorros continuam fazendo essa demarcação, talvez por aprendizado, né? Talvez pela própria personalidade do cachorro, mas quando você castra, você pode diminuir esse comportamento drasticamente. Um outro benefício com relação a comportamento é a diminuição da agressividade dos cães, tá? Quando você tem um macho não castrado, a intolerância dele com outros machos, né, a rivalidade é muito alta, né? É um cachorro que vai brigar sempre, que está sempre brigando, está sempre latindo, avançando em outros animais, em outros cães, tá? Os instintos de caça também, quando você castra, eles podem diminuir, tá? Até certo nível aceitável. Não que vá diminuir totalmente, não que o seu cachorro, ele vê um gato passando na frente, mesmo castrado, pode ser que ele persiga esse gato para se alimentar, tá? Mas essa necessidade diminui drasticamente, ok? Então, os benefícios principais para os machos seria a diminuição da demarcação de território, né? Urinar por toda a casa, ele vai diminuir, e também a diminuição da agressividade. Talvez ele se torne até um cachorro mais dócil para você manipular, para você limpar a patinha, para você limpar as orelhas, né? Para levar no veterinário. Talvez ele se torne um cachorro muito mais dócil com relação a isso, tá?
No caso das fêmeas, os benefícios para o comportamento talvez não sejam tão amplos assim. Alguns casos de fêmeas castradas, depois que elas castram, elas se tornam mais agressivas, tá? Com outros animais, com outros cães, principalmente com outras fêmeas. Por que que isso acontece? A gente tem que pensar sempre na carga hormonal, no efeito dos hormônios sobre o comportamento do cachorro. E os hormônios exercem muito efeito, né, muita influência sobre o comportamento, tanto de seres humanos como de animais. Então o que você precisa considerar? Quando você tira a carga hormonal de estrogênio, né, dos estrógenos da fêmea, não que vá aumentar a produção ou a quantidade de testosterona no organismo dela, mas a influência da testosterona no organismo do cachorro, da fêmea, vai aumentar com relação à influência dos estrógenos que a gente retirou, tá? Então as fêmeas, elas acabam demonstrando comportamentos mais masculinos, né? Mais parecidos com os de macho. Essa cachorra, ela pode se tornar um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais arredia, né? Ela pode se tornar intolerante com outros animais, com algumas manipulações, tá? No caso dos dois sexos, né? Dos dois gêneros, tanto macho como fêmea, grandes benefícios existem com relação à ansiedade, tá? Aquele alto nível de energia. Quando você castra o cachorro, geralmente essa energia diminui, essa necessidade por exercício, né? De atividades, de motivação, acaba diminuindo, tá? Essa necessidade por atividades. Um outro benefício relacionado ao comportamento é a diminuição daquela ansiedade, aquela euforia, aquele alto nível de energia que o seu cachorro tem para realizar as tarefas, para interagir com as pessoas, né? Aquele cachorro muito agitado. Quando você castra, isso acontece principalmente com machos, você castrando o seu cachorro, a tendência é que isso diminua muito. Se não estiver totalmente relacionado com a personalidade do seu cachorro, se tiver mais relacionado com a carga hormonal, e é isso que a gente tem que pensar sempre na influência hormonal que tem para os cachorros, você tira a influência hormonal e o cachorro, ele vai ficar menos agitado, tá? É um cachorro que vai ficar mais calmo no geral, de forma geral. E se você tem um cão de trabalho, um cão de guarda, por exemplo, que é o exemplo mais simbólico relacionado à castração. No caso dos machos de cães de guarda, se você ensina o cachorro, antes de castrar o cachorro, o ideal é que você ofereça todo o treinamento para esse cão, tá? Para que ele consiga desenvolver o ataque, ele precisa aprender todos os fundamentos do treinamento de guarda, tá? E depois que ele já aprendeu os fundamentos da guarda, né, do ataque, da proteção, os riscos dele perder essa capacidade, né, de proteção diminuem um pouco, tá? Mas mesmo ele sendo treinado, pode acontecer de você castrar o seu cachorro e, por exemplo, ele perder a capacidade de defesa territorial, por exemplo, tá? Então esse talvez seja um empecilho da castração no caso dos cães de guarda. Se você tem um cão de guarda que é voltado somente para o trabalho de proteção, não é indicado que você castre o seu cachorro, porque ele pode perder essa capacidade de guarda, tá? Se ele foi adquirido para fazer tanto guarda, tanto a parte de proteção, como a parte familiar, para se tornar um pet, né? Talvez seja interessante que você primeiro faça o treinamento no primeiro ano de idade do cachorro, até 1 ano e meio, 2 anos de idade, um bom treinamento de guarda, para que ele firme bem o aprendizado. Depois você castra o seu cachorro para que ele tenha comportamentos mais favoráveis para o convívio em família, tá? No caso das fêmeas, como elas podem se tornar um pouquinho mais agressivas, não vai influenciar tanto a castração no caso das fêmeas utilizadas como cães de guarda, tá? Então quando você utiliza fêmeas
para o trabalho de proteção, não influencia tanto a castração no comportamento de proteção de guarda da sua fêmea, ok? Alguns dos contras relacionados a comportamento depois da castração. O que pode acontecer depois da castração de ruim para o comportamento do seu cachorro? Com relação às fêmeas, eu já falei, né? As fêmeas elas podem se tornar um pouquinho mais agressivas, um pouquinho mais arredias, né? No caso geral, tanto de macho como de fêmeas, os cães eles podem se tornar um pouquinho mais medrosos, podem desenvolver alguns problemas de ansiedade, tá? Não é a grande maioria, mas alguns cachorros podem se tornar mais ansiosos e mais medrosos, como um dos contras, né, da castração. Quando você retira a carga hormonal do seu cachorro, né, um dos malefícios pode ser o desenvolvimento de medos, fobias e ansiedade generalizada no seu cachorro, tá? Isso pode acontecer, mas não é a grande maioria. A grande maioria geralmente fica estável, fica calmo, eles se tornam menos agitados. Algumas dificuldades relacionadas à castração é o pós-operatório, com certeza. Se você tem um cachorro que é um pouco mais agressivo, né, um pouco mais dominador, talvez na hora de fazer curativo, hoje usa-se aquele macacão para o cachorro não tirar os pontos, né? Geralmente a gente usa o macacão ou o colar elisabetano, que é aquele colar que a gente coloca no pescoço do cachorro, tá? Para ele não conseguir alcançar o machucado ou não alcançar a ferida, os pontos da cirurgia, tá? Então, uma das dificuldades é você conseguir fazer essa manutenção do pós-operatório, talvez impor, né, colocar os remédios para o seu cachorro, fazer ele tomar os remédios. Talvez o cachorro não se sinta tão motivado a tomar alguns remédios, como antibióticos, né, que são intragáveis. Às vezes nem a gente gosta de tomar esses remédios, quanto menos o cachorro. Aí você coloca lá o remedinho dentro da comida, né? A maioria dos cachorros consegue comer sem problemas, né? Outros cachorros já não aceitam tão bem a medicação. Mas um dos principais problemas que a gente encontra é justamente essa dificuldade, né, na manutenção dos pontos da cirurgia, tá?
o resumo de toda a coisa, né? Na minha opinião, no meu ponto de vista, vocês vão encontrar muito mais benefícios em castrar os seus cães do que malefícios, tá? Eu sugiro que vocês todos, que são donos responsáveis, proprietários responsáveis, castrem os seus cães. É uma questão de responsabilidade e bom senso. Quando você castra o seu cão, você tem benefícios para o comportamento, para a saúde do cachorro e para a convivência dentro do seu lar, tá? Então, a minha orientação é que, se você é um dono responsável, se você tem um cão voltado para a família, você deseja um cachorro familiar, castre o seu cãozinho assim que lhe for permitido. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído, ter esclarecido algumas dúvidas mais comuns, né? Claro que eu não falei de tudo exatamente aqui da castração, mas eu procurei abranger o maior número de dúvidas que geralmente aparecem relacionadas à castração, tá? Se você ainda tiver dúvidas, tá aí o meu contato, tem o meu contato aí no YouTube, no Facebook, na descrição do vídeo também eu vou deixar. Se vocês tiverem maiores dúvidas, estou à disposição de vocês. E também, se quiserem propor temas para que eu possa discutir, explicar aqui nos vídeos, né, no canal, por favor, sintam-se totalmente à vontade de sugerir aí os temas de vocês, ok? Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas aí que você conhece, seus amigos, seus familiares, seus inimigos também, se tiver, né? Você vai ajudar o canal a produzir, você vai me ajudar a produzir material, né? A ter mais disponibilidade para produzir material didático e informativo para ajudar vocês no convívio com os seus cãezinhos. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.